Neste capítulo, vamos estudar expressão algébrica e equação. Expressão algébrica é toda expressão em que há letras representando números. Essas letras são as variáveis que podem assumir diferentes valores nas situações analisadas. Equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade em que letras representam números desconhecidos. Essas letras são chamadas de incógnitas. Características, componentes, expressões algébricas. Então, as expressões algébricas têm números, letras e operação matemática. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência. Equação são números, letras, operações matemáticas e igualdade. A letra, numa equação, ela é a variável, na equação ela é uma incógnita. O resultado é o valor numérico, na equação é a raiz ou a solução. Exemplo, 3x mais 5, numa expressão algébrica. X é a variável que pode assumir valores variados. 3x mais 5 igual a menos 10, x é incógnita, valor ainda desconhecido, o valor que eu estou procurando para tornar ela verdadeira. Exemplos de resolução de equações algébricas. Se x vale 2, eu no lugar do x eu substituo por quanto? Por 2, fica 3 vezes 2 mais 5. 3 vezes 2, 6. 6 mais 5, 11. E na equação, 3x mais 5 é igual a menos 10, 3x é igual a menos 10, o 5 vai para o outro lado, menos 5. 3x é igual a menos 15, o 3 divide, então vai ficar menos 15, dividido por 3, 5. A minha raiz é 5. A multiplicação não precisa estar expressa quando operamos números e letras. Duas ou mais letras ou números, letra, uma expressão em parênteses. Então, exemplo, 2 vezes x. Posso escrever simplesmente 2x. X vezes y, que é igual a mesma coisa que x, y. 2 vezes x mais y, é 2, parênteses, x mais y, pronto. Quando multiplicamos uma letra por, o número não precisa aparecer. Elemento neutro na multiplicação, o número 1. 1 vezes x. Então, todas as vezes que tiver, por exemplo, W, aqui significa que tem um 1, que eu tenho uma multiplicação. Então, não precisa. Que o 1 é um número neutro. Nas expressões algébricas, vale também a propriedade comutativa da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. X vezes y ou y vezes x é a mesma coisa. Na resolução de equação, fazemos o uso de propriedades da igualdade. Então, propriedade aditiva, propriedade multiplicativa da igualdade. Então, a propriedade aditiva da igualdade. Adicionamos ou subtraímos um mesmo número em ambos os membros da equação, a igualdade não se altera. Por exemplo, 3 mais 5 é igual a menos 10. Se eu subtrair menos 5 aqui e subtrair menos 5 de cá, não vai influenciar em nada o resultado. Então, propriedade multiplicativa da igualdade, ao multiplicarmos ou dividirmos, dividirmos por um mesmo número diferente de zero, ambos os membros da equação, a igualdade não se altera. É a mesma coisa aqui, 3 sobre 3x é igual a menos 15 sobre 3. Posso cortar, e dividir. Menos 15 por 3, que dá menos 5. Dividindo cada membro da equação por quanto? Por 3. Vamos aos exercícios. Exercício número 1. É possível estimar o número do calçado de uma pessoa conhecendo o comprimento do pé. Observando. Esse pé aqui, 23 centímetros. Usando a forma S é igual a 5 vezes P mais 28 dividido por 4, na qual S representa o número do calçado e P o comprimento do pé em centímetros. Isso é importante.
Podemos arredondar o valor obtido para o número natural seguinte, obtendo o número do calçado. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, 5 vezes 23 mais 28 dividido por 4. 5 vezes 23 vai dar 115 mais 28, 143 dividido por 4. 35,75. Então, o calçado dessa pessoa aqui é 36. Letra A. Vamos fazer aqui, ó, letra A. A minha fórmula é S é igual a P, 5 vezes P, né? É igual 5P mais 28, isso tudo dividido por 4. Então, S é igual 5 vezes, olha, o primeiro aqui vale quanto? 28 centímetros. Então, 5 vezes 28 mais 28, isso tudo dividido por 4. Então, S é igual 5 vezes 28 dá 140 mais 28, isso tudo dividido por 4. S é igual 140 mais 28 dá 168 dividido por 4. Então, 168 dividido por 4 é 42. Então, o número do sapato de uma pessoa que mede 28 centímetros é 42. Vamos fazer agora para 21 centímetros. A fórmula é a mesma, né? S é igual a 5P mais 28, isso tudo dividido por 4. Então, S é igual a 5 vezes 21 mais 28 dividido por 4. Então, S é igual a 5 vezes 21 dá 105 mais 28 dividido por 4. Então, S é igual a 105 mais 28 dá 133 dividido por 4. Então, S é igual a 133 dividido por 4 dá 33,25. Como ele fala para arredondar, então o número do sapato dessa pessoa é 34. Agora a pessoa calça, o tamanho do pé agora é de 19 centímetros. A fórmula continua a mesma, S é igual a 5P mais 28. Isso tudo dividido por 4. S é igual a 5 vezes 19 mais 28 dividido por 4. S é igual a 5 vezes 19 dá 95 mais 28 dividido por 4. S é igual a 95 mais 28 dá 123 dividido por 4. S é igual a 123 dividido por 4 dá 30,75. Então, essa pessoa, o sapato dela é o número 31. Agora vamos fazer uma pessoa que calça 25. Então, aqui nós vamos fazer aqui, ó, S é igual a 5P mais 28, isso tudo dividido por 4. Então, S é igual a 5, que multiplica 25 mais 28, isso tudo dividido por 4. S é igual a 5 vezes 25 dá 125 mais 28, isso tudo dividido por 4. S é igual a 125 mais 28 dá 153, isso tudo dividido por 4. Então, S é igual a 38,25. Então, o sapato dessa pessoa é o 39.
fazer agora a letra B. Só um minutinho. Letra B. Ele fala: com a régua, meça o comprimento do seu pé. Em seguida, use a forma para calcular o número do seu calçado e confira com o que está usando. Então, esse aqui, pessoal, vou fazer o meu aqui. Meu pé mede 24 centímetros. Então, S é igual a 5 vezes P mais 28. Isso tudo dividido por 4. Então, S é igual a 5 vezes 24 mais 28 dividido por 4. Então, eu sei que S é igual a 5 vezes 24 dá 120 mais 28 dividido por 4. Então, S é igual a 120 mais 28 dá 148 dividido por 4. Então, o meu número é 37. 148 dividido por 4 dá 37. Fazer o exercício 2. Só um minutinho. Ele fala o seguinte: um instrutor de academia montou a seguinte tabela para divulgar os valores pagos por cada aluno de um grupo por aula. Número de alunos por aula, valor pago por cada aluno. 3 alunos, cada um paga R$300. 5 alunos, cada um paga 60. 8 alunos, 37,50. Ele pede o seguinte: um grupo formado por 4 pessoas resolveu contratar as aulas deste instrutor. Quanto cada um deverá pagar se for mantida a proporcionalidade apresentada? Então, olha bem, se eu tenho 3 alunos, cada um paga quanto? 100. Então, 3 vezes 100 é igual a quanto? R$300. 5 alunos, se eu tenho 5 alunos, cada um paga R$60. 5 vezes 60, R$300. Se eu tenho 8 alunos, então vai ficar 8 vezes 37,50. Isso é igual a quanto? R$300. Então, isso quer dizer o seguinte, que o professor não cobra pela quantidade de alunos, ele tem um valor fixo, independente da quantidade de alunos. Se tiver 3, paga 300, se tiver 5, paga 300, 8 também paga 300. Então, isso aqui é o que ele recebe por aula, independente de quantos alunos esteja. Como eu sei que ele cobra R$300 pela aula e quer participar quantas pessoas? 4. Então, quanto que cada um vai pagar? Basta dividir, então, o valor da aula dele por a quantidade de pessoas. Então, é 300 dividido por 4. Então, cada um vai pagar quanto? R$75. Beleza? Exercício 3. Dois amigos estão brincando com caixas de mesma massa. Então, essas massas são a mesma. Um deles colocou alguns pesos e caixas na balança. Outro deve calcular a massa da caixa. Observe. Letra A. Qual das equações a seguir representa esse problema? Considerando x a massa de cada caixa em gramas. Então, aqui, ó, cada caixinha dessa aqui, a massa ele falou que vale quanto? X. Aqui x, aqui x. Então, nesse caso aqui, ó, você tem x mais x mais x mais um peso de quantas gramas? De 100 gramas. Isto é igual, do outro lado, você tem um peso x, tem uma massa de x mais um peso de quanto? 500 gramas. Então, x mais x dá 3x mais 100 gramas
é igual a x mais 500. Isso aqui, ó, resolvendo o problema A, né? Então, isso aqui só pode ser essa aqui, ó, 3x mais 100 é igual a x mais 50. A letra B, resolva a equação indicada no item anterior para determinar a massa de cada caixa. Então, a minha equação é esta: 3x mais 100 é igual a x mais 500. Incorta primeiro membro, não incorta segundo membro. Troca de lado, troca de sinal. Então, vai ficar 3x, o x vem primeiro membro, menos x, é igual a 500. O 100 vai para o outro lado, menos 100. 3x menos x dá 2x. 500 menos 100 dá 400. O 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. 400 dividido por 2 dá 200. Então, cada massa pesa 200 gramas. Beleza? Até a próxima aula.